O CEO e fundador do Airbnb, Brian Chesky, anunciou em vídeo mais um pacote de atualizações da plataforma. E o motivo não poderia ser diferente, afinal de contas, a gente vive, trabalha e viaja diferente da forma que a gente fazia antes da pandemia. Só que a grande questão é, será que esse pacote de atualização vai impactar mais os hóspedes, mais os anfitriões? Quem mais vai sair ganhando com isso? Onde está o verdadeiro foco do fundador com todo esse movimento? Na aula de hoje, eu vou revelar para você o que o Airbnb não te contou e como isso vai impactar sua acomodação ou hospedagem. Vamos lá? Eu não sei se você acompanhou, eu não sei se você viu, mas o Airbnb lançou um comunicado em forma de vídeo, onde o seu fundador, o CEO, Brian Chesky, foi um vídeo de mais ou menos 9 minutos, ele fala sobre essas novas atualizações, né? E o vídeo começa falando que na verdade é o Press Release. Press Release é um documento que depois que a empresa se torna pública, né, depois que ela entra na Bolsa de Valores, por exemplo, você tem que soltar um comunicado para os seus investidores. E aí, nesse Press Release, ele aproveitou para quê? Para comunicar algumas atualizações. E aí, o que é interessante nisso? O Airbnb está se mostrando uma empresa que está de olho, né, nas mudanças, principalmente que o coronavírus, né, impactou a sociedade. Afinal de contas, a forma que a gente se entretém, a forma que a gente se conecta, a forma que a gente trabalha está diferente. Muita coisa mudou com essa loucura, essa doideira toda do coronavírus, né, de isolamento social, de quarentena, de distanciamento social, enfim, muita coisa mudou. A gente está diferente, né, de antes. É o famoso novo normal. E o legal disso tudo é o seguinte, o Airbnb está de olho nessas mudanças. O Airbnb ele tem uma base de dados muito grande e, além disso, ainda contrata algumas consultorias para quê? Para entender o comportamento, para entender o que está mudando, o que está diferente e, com essas informações em mãos, saber como pode se posicionar, o que ela pode fazer para quê? Para acompanhar esse desenvolvimento. Afinal de contas, a sociedade está em eterna evolução, não é mesmo? E aí, nesse comunicado de 9 minutos, o Brian Chesky fala sobre as atualizações, que segundo ele, o Airbnb vai fazer mais de 50, só que ele faz questão de levantar nesse comunicado 5, que eu entendo que se ele fez questão de falar dessas 5, 10%, provavelmente são as mais importantes, tá certo? E aí, eu vou aqui para o Flipchart. O Airbnb mudou de novo. Por que de novo? Porque em maio de 2021, o Airbnb fez a maior atualização da sua história. E aí, ele também fez um comunicado em forma de vídeo, só que nesse comunicado eram 23 minutos. Só pelo tamanho do vídeo, se você comparar com esse último, que foi de 9, já dá para ter uma ideia que era mais relevante, que eram mais impacto, mais coisas, tá? Só pelo tamanho do vídeo já é possível entender as dimensões de cada impacto. Então, a atualização de maio de 2021, que foi o responsável por eu botar de novo, eu inclusive fiz um vídeo, tá aqui no meu histórico, foi o meu segundo vídeo mais assistido de todo o meu canal, que eu também destrincho, que eu também mostro algumas coisas que estavam nas entrelinhas. E hoje é o que eu vou fazer aqui também, nesse vídeo de 9 minutos. Por quê? Porque nós, como administradores, como anfitriões, seja do meio de hospedagem que for, é importante para a gente o quê? A gente olhar essas grandes empresas como Airbnb, Booking, ver quais movimentos elas estão fazendo, porque se a gente fosse fazer uma analogia, por exemplo, com os mares, essas empresas grandes são os transatlânticos, são aqueles grandes navios. E nós somos os barcos, com nossas pequenas embarcações. E é importante a gente entender quais movimentos eles estão fazendo, porque isso quer dizer alguma coisa. O Airbnb tem muito dinheiro para investir em pesquisa, né, contratar consultoria. Para o Airbnb, por exemplo, é importante antecipar esses movimentos, porque ele sabe que a sociedade está mudando e quanto mais ele conseguir se antecipar e adaptar ou criar soluções para essas inovações, para essas mudanças da sociedade, mais pessoas vão usar, mais atrativo o Airbnb vai ficar, né, de uma forma geral. O que eu vou fazer aqui hoje? A exemplo do que eu fiz nesse outro vídeo do Airbnb, se você não assistiu, te garanto, é um dos melhores vídeos que eu já gravei, tá? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou revelar, na verdade, revelar não é a melhor palavra, pelo menos para esse primeiro. Mas eu vou fazer um resumo, eu vou passar sobre o que ele atualizou. E o mais importante é o que ele não contou, tá? E aqui eu vou advocar em nossa causa, né? Nós, administradores de acomodações, seja o meio de hospedagem que for, eu vou fazer o papel de nosso advogado. E você já vai entender por quê. Então, na aula de hoje, eu vou fazer um resumo do que o Airbnb atualizou, tá? Com um pouco das minhas análises, o que eu achei, o que está por trás, e também o que ele não contou, porque eu estou, de certa forma, representando
do setor de hospedagem, os anfitriões no caso, e para fazer também um pouco da minha crítica. Minha crítica construtiva, tá? Não é minha crítica no sentido de querer falar se fez certo ou errado, não. Até porque eu concordo com muita coisa que ele fez. Vamos primeiro falar sobre o que o Airbnb fez, né? As atualizações. E eu já vou fazer uma ressalva que é o seguinte: a ideia desse vídeo não é ficar falando das atualizações, porque se você quiser saber das atualizações, eu recomendo que você dê uma olhada depois que acabar o vídeo, obviamente, no comunicado do próprio Brian Chesky, que eu falei de 9 minutos. A minha ideia aqui é trazer os highlights, ou melhor, os destaques, o que me chamou a atenção, o que vale a pena eu trazer aqui pra você. Eu vou dar uma refinada, principalmente te falar o que tá por trás, o que nas entrelinhas. O que ele poderia ter feito, o que não contou, qual que é a minha análise, qual que é a minha crítica, tá certo? Mas vamos começar pelo que eles tratam no vídeo, que eles trazem pra gente. E eu achei muito legal a iniciativa, muito legal a ideia, e o vídeo é muito bem produzido também, diga-se de passagem. O vídeo é o Brian Chesky dirigindo, chegando numa acomodação, que aparentemente existe mesmo, uma acomodação que está disponível no Airbnb, e ele fala que ele gosta de ficar em acomodações que ele se sinta em casa, mas ao mesmo tempo ele possa conhecer novos mundos, novos lugares. E é legal também o contexto, o enredo, né? Porque o Brian Chesky ele começa falando, e isso eu vou aprofundar daqui a pouco, de como a sociedade, a humanidade evoluiu. Que antigamente as pessoas trabalhavam mais em fazendas, aí depois com a Revolução Industrial foram para as fábricas, e depois das fábricas migraram para os escritórios, e agora a gente está num novo movimento, trabalhando em casa. Só que é um em casa com mais flexibilidade, é um modelo mais híbrido. A gente, nesse momento, a sociedade como um todo, está num momento de experimentação, né? Um momento de movimentação, de mudança. Então, a gente vai ver como, daqui a alguns anos, como isso vai ficar. Se essa tendência de trabalhar em casa realmente vai pegar. E o Airbnb está de olho nisso, está atento para quê? Para atender essa nova demanda, para atender esse novo público. E diga-se de passagem, eu já gravei vídeo falando sobre as tendências da pós-pandemia, né? Quais são as tendências, como a gente pode aproveitar, o que os grandes players, como o Airbnb está se antecipando. Enfim, já gravei muito vídeo falando sobre as tendências da pós-pandemia. Mas enfim, vamos voltar para cá, que a ideia é falar da atualização do Airbnb. E aí o enredo do comunicado do vídeo é realmente o mundo está mudando muito por conta do impacto do coronavírus, tá? E o Airbnb, que não é bobo nem nada, tá atento, tá de olho nisso. E o que me chamou muita atenção é o seguinte: tá claramente no vídeo, o foco é o home office. O Brian Chesky, ele tá dirigindo, aí ele chega na acomodação. Logo quando ele chega, a primeira coisa que ele faz é ir pra mesa, abre o computador. Olha, eu não sei você, mas eu quando vejo o vídeo, eu tento entender cada movimento, cada coisa que tá por trás. Então o cara já chega na casa, o que ele poderia fazer? Ele poderia ir pro quarto, ver como tá a cozinha. Não, fica muito clara a mensagem. Ele chega e já senta na mesa, já abre o laptop e já fala de trabalhar, ele cita. Então fica muito claro que o foco do Airbnb tá ali, ó, né, nesse novo público, nesse movimento de pessoas que agora tem mais flexibilidade no trabalho e podem trabalhar de qualquer lugar, de qualquer casa. Então fica muito claro que o foco do vídeo é o home office. O Brian Chesky chega, já vai para o escritório, para a mesa, já abre o computador e já fala de trabalho, tá bom? E o que mais a gente tem? Ele fala que o Airbnb lançou mais de 50 atualizações. Olha, eu vou confessar para você, eu não abri essas 50, eu não fico vendo uma a uma. Por quê? Porque eu prefiro focar nas principais. E ficou muito claro, porque no mesmo vídeo, apesar dele citar que foram 50 avaliações, ele fala que vai focar em 4. Mas na verdade são 5, porque não sei porque ele não contou o AirCover como uma. Eu vou passar com você um pouco de cada uma das 5 atualizações que ele cita, que ele entra um pouquinho mais no detalhe. Mas, mais uma vez, não é o foco desse vídeo. O foco desse vídeo é a minha crítica análise que vem na sequência, combinado? E qual que é a primeira atualização que ele cita? A primeira é o Even More Flexible. E por que Even More Flexible? Traduzindo para o português, né, uma tradução livre, seria ainda mais flexível. Porque nesse comunicado que eu falei para você, que ele fez em maio de 2021, ele já tinha citado, ele já falou que a ferramenta do Airbnb ia oferecer configurações, funcionalidades para as pessoas que têm flexibilidade na hora de escolher data, flexibilidade na hora de escolher destino e flexibilidade na hora de escolher acomodações. E aqui no Even More Flexible são 2 pontos principais, né, que ele traz. A primeira coisa é que vai ter mais 4 categorias, para ser específico, em acomodações.
E são categorias muito específicas que eu nem acho que vale a pena entrar no detalhe. Se você tiver interesse, depois você assiste o vídeo, mas são categorias de acomodações muito fora da curva. São 4 que ele está adicionando. E a outra coisa é que ele estendeu de 6 para 12 meses no horizonte das pessoas que marcarem a Mi Flexible datas, porque até então só era possível num período de 6 meses, agora ele alongou para 12. Então, Even More Flexible são essas duas configurações que, na minha opinião, não é nada do outro mundo. A grande mudança foi colocar o Mi Flexible. Agora, ele tá melhorando essa ferramenta do Mi Flexible, tá colocando mais configurações ou ampliando algumas, tá certo? O que mais? Ele colocou uma ferramenta de tradução. O que acontece é o seguinte, ele começa falando nesse ponto que as viagens internacionais estão voltando ao nível pré-pandemia. Então, o que acontece? Quando você está indo para um país diferente do seu, que fala uma língua diferente da sua, na verdade, você às vezes não consegue entender a avaliação, a descrição do anúncio, o próprio título, quando traduzido, sai literal, e aí a tradução literal não fica legal, não fica boa. Então, o que ele trouxe de atualização é o seguinte: primeiro, vai aumentar para 62 idiomas que pode ser traduzido. Segundo, você não precisa mais apertar no botão de traduzir. Segundo o Brian Chesky, a tradução vai ser automática. E terceiro, as avaliações também vão ser traduzidas. Então, ele está trazendo um processo de tradução mais completo, né? Que eu gosto de falar de 360, que vai pegar o anúncio como um todo e não partes específicas e uma tradução mais literal. Então, ele está sofisticando a ferramenta de tradução na plataforma. O Airbnb, ele está presente em muitos países, em muitos lugares. Ele é uma marca internacional. E além do mais, ele agora está na bolsa, né? Ele presta conta para investidores. Então, é importante o Airbnb estar cada vez mais fácil de usar, né? Conseguir falar uma língua universal, vamos dizer assim, para quê? Para mais pessoas conseguirem utilizar a ferramenta, terem facilidade, porque aí o Airbnb vai crescer cada vez mais, tá certo? Qual que é a terceira atualização? A terceira atualização é Accessibility Review. O que é isso? Para as pessoas que têm alguma deficiência, que precisam de alguma adaptação, o Airbnb está com 13 recursos que agora precisam mostrar fotos. E olha que legal, ele fala que as fotos enviadas vão passar por pelo menos 2 agentes que vão validar. E o que também me chamou a atenção foi o seguinte: o Airbnb, pelo que ele falou lá, peguei no ar, tem uma equipe de acessibilidade. Isso eu acho fantástico. O Airbnb realmente está olhando para tudo e para todos e procurando formas de atender mesmo aqueles que têm mais dificuldade. E aí o Brian Chesky fala que a equipe de acessibilidade agora vai validar, né, esses recursos que as acomodações falam que tem para receber esse tipo de pessoas com deficiência. E ele fala que, se for o caso, se tiver algum tipo de problema, essas fotos podem passar por um terceiro agente especializado para ter aprovação ou não se aquela acomodação tem condição de receber uma pessoa com deficiência ou algum tipo de limitação. Então, isso é legal por quê? Porque mostra que o Airbnb também está pensando na minoria, também está trabalhando forma de atender as pessoas que são menos escutadas, são menos vistas, tá certo? Então, achei sensacional, ainda mais ele trazer aqui, dentre as 5 principais atualizações. Ele cita também o Verified Wi-Fi. O que é isso? Isso é uma ferramenta que você pode pegar o aplicativo do Airbnb, levar até a acomodação e ela mesmo faz a leitura do Wi-Fi e automaticamente já cai no anúncio. Olha quanta simplicidade e quanta inteligência não tem uma configuração dessa, tá certo? Já existia um site, já tinha forma de a gente auferir a velocidade, mas o Airbnb fez o quê? Implementou isso na sua plataforma, no seu aplicativo. Por quê? Eu não sei se você já assistiu algum desses vídeos que eu fiz, mas quais são as 5 amenidades que estão mais em alta agora com a pandemia? Uma internet de velocidade rápida, máquinas de lavar, utensílios de cozinha, estacionamento e ser pet friendly. Essas são as 5. A internet já era obrigatória antes. Agora, com a pandemia, ficou obrigatório ter uma internet boa, uma internet necessariamente rápida. Então, o Airbnb entendeu isso e foi para a prática. O que ele fez? Colocou uma configuração dentro da sua plataforma, do seu aplicativo, para medir e já colocar no anúncio. Assim não tem como contar a história. Olha que legal. E aí é o Verified Wi-Fi. E aí ele cita que agora os anúncios vão ter mais credibilidade, porque agora a velocidade da internet vai ser medida, não tem como você colocar um valor que não seja verdadeiro. E a segunda coisa é o seguinte, que foi a configuração mais buscada no período de pandemia e pós-pandemia. Ele mesmo fala isso no vídeo. Então ele entendeu a importância e olha que legal, o Airbnb ele age,
Ele vai, se movimenta, ele se antecipa e faz as atualizações necessárias. E é por isso que eu bato palma para o Airbnb, porque o Airbnb não só se preocupa em identificar, né, o que está acontecendo, o que mudou no comportamento, mas também o Airbnb se preocupa em agir, tá vendo? Em configurar a sua plataforma, a sua solução para atender isso. E por fim, o Airbnb traz o Air Cover. O Air Cover é uma cobertura mais ampla, mais abrangente em comparação com o que tinha antes. O que tinha antes era $1 milhão por responsabilidade civil e agora entrou um monte de outras coisas nessa cobertura, como proteção contra danos, contra animal. Se você for prejudicado em uma reserva futura por conta de alguma coisa que aconteceu na sua acomodação, o Air Cover cobre também. Prometeu ter uma resposta mais rápida, principalmente para os superhosts. Então, o que o Airbnb fez? Qual foi a ideia do Airbnb? Trazer e ampliar aquela sensação de se eu tô anunciando no Airbnb, se minha acomodação está aqui, eu posso ficar tranquilo, eu posso ficar seguro. Então, é mais uma tranquilidade, é mais uma proteção que o Airbnb traz e, na verdade, não é uma novidade. Mas assim como ele fez com a ferramenta do I'm Flexible, ele melhorou o que ele já tinha. E certamente, isso eu posso garantir de olhos fechados, que essa proteção, esse seguro que o Airbnb presta é um grande diferencial da plataforma. Então, das 50 atualizações, das mais 50 que ele cita, essas foram as 5 que ele fala explicitamente no vídeo. Mas beleza, então olha, a gente já passou pela primeira parte dessa aula, que é entender o que o Airbnb fez, qual foi o movimento, né, o que ele falou, o que ele trouxe de novidade. Agora vai entrar a parte legal da aula, né, a parte que vale ouro, que é o que? A análise, o que está por trás. Com essas avaliações aí, quem ele queria atingir, qual que é o foco, né, dessas atualizações? Será que são os novos anfitriões? Será que são anfitriões que já existem? Ou os hóspedes? E aí, com essa conexão, com esse link, eu já passo para o próximo flipchart. Análise da atualização. Vamos fazer uma análise e eu botei alguns itens aqui. Primeira coisa, o Airbnb, essas atualizações do Airbnb estão alinhadas com o momento atual? Estão. E isso eu tenho que bater palma. Como eu já falei, o Airbnb entendeu que agora tem uma nova demanda, que a sociedade foi impactada, que as pessoas estão diferentes, né, desde a forma que se entretém, com a forma que viaja, que se conecta, enfim, de como era antes, como eu falei no início do vídeo. Então o Airbnb entendeu, se preocupou em analisar o que está diferente e agir de acordo com isso. Esse ponto aqui, ó, realmente está alinhado com o momento atual. Só que agora é o seguinte, quem ele prioriza? Os hóspedes, os anfitriões ou os novos anfitriões? Vamos dar uma rebobinada aqui rápida das 5 atualizações que ele trouxe. A primeira atualização que ele trouxe é o I'm Flexible. Quem usa o I'm Flexible são os hóspedes, certo? Certo. Qual é a segunda atualização que o Airbnb trouxe aqui pra gente? É a ferramenta de tradução. Quem usa também são os hóspedes. Beleza. Terceira atualização. Qual que é a terceira atualização? Accessibility Review. Para quem são essas funcionalidades? Para os hóspedes, né, com deficiência. Quarta atualização é o Verified Wi-Fi. Beleza, o Verified Wi-Fi é uma facilidade também para o anfitrião, mas assim, quem é mais impactado é o hóspede, porque o hóspede está procurando um Wi-Fi de qualidade. E isso dá mais credibilidade para o anúncio para o hóspede reservar. Mas beleza, nesse caso eu entendo que são os dois, mas na minha opinião mais o hóspede. Apenas a quinta atualização realmente, de fato, foi uma baita atualização para os anfitriões. E eu sei que faz muita diferença. Mas o lance é o seguinte, você concorda comigo que das 5 atualizações, vamos botar 1,5 é para os anfitriões? E o que me incomodou foi o seguinte, se você assistir o vídeo, você vai pegar uma sutileza. Quando ele fala do Air Cover, ele solta uma coisa que eu peguei ali, ó, uma palavra que entregou o ouro. Que ele fala o seguinte, e agora a gente quer dar mais tranquilidade para os novos anfitriões que forem fazer parte da nossa família, da nossa comunidade. E aí, os novos anfitriões me incomodou. Por quê? Porque, para mim, ao meu ponto de vista, ficou muito claro que era mais uma atualização que ele estava trazendo, pensando em quem? Nas pessoas que vão entrar. E não pensando necessariamente nas pessoas que já estavam. Assim, eu não estou desqualificando, o Air Cover é sensacional. Diga-se de passagem, é um dos grandes diferenciais do Airbnb, esse seguro, essa garantia que ele dá. Mas no vídeo, quando ele fala dos novos anfitriões, isso já me deu um estalo e veio na cabeça. Que o foco estava mais nos novos do que nos já existentes. E assim como eu falei na análise do primeiro vídeo, né, que eu fiz lá de maio, da maior atualização da história, mais uma vez, aqui ó, os anfitriões já existentes ficaram em terceiro. Tá? Na minha opinião, os novos anfitriões em segundo e, como sempre, os hóspedes em primeiro.
Eu não tô falando que isso é certo, que isso é errado. Eu acho que se eu tivesse no lugar do Airbnb, de repente eu faria as mesmas coisas, tá? Mas o que a gente precisa entender? A gente precisa entender o seguinte, o Airbnb agora é uma empresa pública, então o Brian Chesky e o Airbnb como um todo presta conta para investidores, presta conta para muitas pessoas, então eles têm que fazer atualizações, eles têm que pensar formas de aumentar o seu faturamento e a sua lucratividade, afinal de contas eles são uma empresa pública hoje em dia. E provavelmente esses movimentos, essas atualizações, essa ordem de prioridade está alinhada com os valores e o crescimento da empresa, tá? A minha crítica não é uma crítica negativa no sentido de deveria ter feito isso, deveria ter feito aquilo. É uma crítica de os anfitriões já existentes na base, que é o meu caso, e provavelmente o seu que está me assistindo, não foram a prioridade da vez, não foram a bola da vez. Mas, mais uma vez, eu quero deixar claro aqui que eu achei sensacional essa atualização do AirCover, porque isso dá muita tranquilidade e sim, estimula muitos proprietários a colocarem suas acomodações na ferramenta. Por quê? Porque isso dá tranquilidade, isso dá segurança que muitos precisam para colocar, de repente, o seu maior bem material, né, para outras pessoas acessarem, tá bom? Na minha opinião, essa é a ordem de prioridade que essa nova atualização vai impactar. Os anfitriões que já estão na base, que é o meu caso. Terceiro, os novos, por conta dessas sutilezas que eu vi no vídeo. Depois você olha que você vai entender o que eu estou falando. Em segundo, e os hóspedes em primeiro, até pela quantidade das atualizações. E o que eu acho legal você também entender? O posicionamento da marca do Airbnb é muito clara. E no vídeo que ele lançou, eu vi 3 frases que ele falou que ficou muito claro. A primeira frase é a seguinte. Ele falou que a tecnologia permitiu a gente trabalhar de casa. E o Airbnb permite a gente escolher qual casa a gente quer trabalhar. Olha que legal esse posicionamento dele, falando que agora o Airbnb ele te dá um leque de opções que você não precisa mais trabalhar de um local, mesmo que esse local seja sua casa, você pode escolher de onde trabalhar. E isso no vídeo ele deixa muito claro que é um sinal de evolução da sociedade, que você pode agora viajar, que é o que muitas pessoas sonham, né? O propósito de muitas pessoas é viajar, explorar o mundo. Você pode linkar isso, juntar com o quê? Com o trabalho. Então isso é sensacional e fica muito claro no vídeo. Tem a segunda parte do posicionamento, que eu achei também sensacional, que ele fala o seguinte: o Airbnb tem algo para cada um de nós, mas é importante que todos possam usar o Airbnb. E essa frase ele levanta no momento que ele vai falar da configuração da acessibilidade. Tá? Isso é muito importante porque mostra o posicionamento da empresa que também pensa nas minorias. Então, olha que inteligente, olha que legal, olha como a empresa se posiciona e se porta, se preocupando com tudo, se preocupando com todos. E por fim, o que eu acho também que foi um dos posicionamentos bem sutis, mas ao mesmo tempo muito relevante. No final do vídeo, quando ele está falando sobre o AirCover, que já é no final, né? Ele deixa bem claro, só no Airbnb. E isso é verdade. Sabe aquelas palavras que pode passar batido para muitos, mas é a marca fincando a bandeira, batendo o pé, falando, só aqui tem isso. Ficou muito clara essa comunicação e eu confesso que tirei meu chapéu nesse momento, porque isso que o Airbnb faz, ninguém faz. E nada mais justo que ele valorizar isso. Então teve esses 3 posicionamentos de marca que eu acho muito interessante. Inclusive eu recomendo que você assista prestando atenção nessas sutilezas, tá certo? E por fim, resiliência. Pô, resiliência, isso não tem discussão. E isso daqui, sabe o que é legal? Os números falam por si só. Sabe por quê? Porque se você pegar o faturamento desse momento que eu estou chamando de pós-pandemia, o que é pós-pandemia? Agora que as restrições estão acabando, que o número de óbitos e o número de pessoas infectadas estão num dos menores níveis históricos a nível nacional aqui no Brasil e também internacional no mundo inteiro, isso que eu estou chamando de pós-pandemia, mas eu não estou falando que acabou, eu só estou falando que a gente já está num período de retomada das atividades econômicas e também retomada do que a gente chama de normalidade. Se você pegar os números, o Airbnb está com números maiores, mais expressivos do que diante da pandemia. O que é resiliência? É depois de você tomar alguma pancada, depois que você cair, seja você como pessoa, seja você uma empresa, depois que passa o pior, você volta mais forte. E aí o Airbnb, através de números, mostrou que é uma empresa resiliente. E, sinceramente, olha essas atualizações, olha como a empresa se porta. Para mim, isso era questão de tempo, isso é consequência. O Airbnb está a todo momento preocupado em se antecipar aos movimentos, às tendências e ficar preparado para atender essa demanda, essas pessoas e, obviamente, se tornar uma plataforma atrativa. Tá certo? Então, os números provam. O Airbnb é uma empresa resiliente. Ela volta mais forte depois que toma uma pancada, depois que
sofre alguma crise, que é o exemplo do coronavírus. E aí, beleza, Henrique, qual que é a conclusão? A conclusão é o nosso último flip chart. O foco do Airbnb não são os anfitriões já existentes, que é o meu caso, em sua base, mas sim os hóspedes e novos anfitriões, como já haviam sinalizados em outro momento. Qual é o outro momento? O vídeo de maio que eu te falei. Então, eu não estou, mais uma vez, criticando no sentido de falando se fez certo ou errado. Na minha opinião, está mais que acertado esse movimento. Fez muito, muito bem, eu bato palma. Eu só estou falando que nós não fomos a prioridade, tá? Nada de certo ou errado com isso, mas eu quero ir além. Olha só, é muito fácil eu falar que o Airbnb fez isso, o Airbnb fez aquilo, e não propor nada concreto, né? Não falar, olha, se ele tivesse pensado em nós, ele teria feito isso. Tá? E o que eu fiz aqui? Eu trouxe 4 configurações que, na minha opinião, se o Airbnb trouxesse isso à tona, se as atualizações tivessem ido nesse sentido, aí eu seria a primeira pessoa a vir aqui falar: o Airbnb priorizou os anfitriões da base. Tá? E quais são essas configurações que eu recomendo que o Airbnb faça, que vai melhorar a nossa vida no sentido de aumentar o nosso faturamento? Ah, e acabou que eu deixei para falar o quadro no final, né? Atualização do Airbnb, você não vai faturar mais. Eu sei que nem tudo se resume a faturamento, mas como nesse canal, como o meu conteúdo é voltado a fazer você aumentar o faturamento da sua acomodação ou hospedagem, no sentido dessas atualizações, isso não vai acontecer. Mas eu entendo que tem outras coisas importantes, como é o caso do seguro, né, que traz mais tranquilidade, que traz mais segurança, mais credibilidade para o Airbnb. Mas em termos de faturamento, eu não vejo nada será relevante a ponto que talvez consiga te impactar no bolso, tá? E aí, quais são as atualizações que, se o Airbnb fizer, quando fizer, aí sim vão impactar no nosso faturamento? Vamos lá que eu vou te mostrar uma a uma. Alguns exemplos, tá? Planos de tarifas personalizáveis. O que é planos de tarifas personalizáveis? Você poder escolher a quantidade de dias, qual que é o valor que você quer cobrar. Hoje no Airbnb isso não é personalizável, é porque eu não utilizo a precificação na plataforma, porque eu tenho o gerenciador de canais e eu faço por ele. Mas eu entendo que pelo Airbnb isso é mais engessado, você não tem como escolher os dias que você quer criar o plano de tarifa e o valor que você quer cobrar por aquela linha tarifária. Então, uma atualização que se o Airbnb lançasse seria vantajosa para nós anfitriões e administradores em geral, é o plano de tarifas personalizável. Isso certamente a gente conseguiria faturar mais. E hoje não existe no Airbnb, tanto que eu faço direto no meu gerenciador de canais, tá certo? E é um dos grandes responsáveis por eu conseguir o faturamento acima do mercado, modéstia à parte, bem acima. Segunda coisa, aplicação de políticas por período. Vamos supor que a sua política seja moderada ou flexível. Pô, você concorda comigo que no carnaval ou no ano novo não seria interessante deixar só para esse período uma política mais rigorosa? Se o Airbnb lança uma alteração dessa, é outra alteração que eu entendo que conseguiria fazer que a gente consiga faturar mais com nossas acomodações e hospedagens. Esse é o segundo exemplo. Terceiro exemplo, flexibilização da forma de pagamento. Os hóspedes hoje em dia só podem pagar por cartão de crédito. E aí seria interessante oferecer outras formas de pagamento, como por exemplo Pix. Tá? Eu sei que tem outras questões envolvidas por trás, porque o Airbnb precisa de uma informação do hóspede, caso precise acionar ele. Enfim, eu sei que não é fácil. Mas, se puder ser mais flexível, isso certamente vai dar mais condições para os hóspedes, para o cliente reservarem mais. E adivinha quem está ganhando com isso? A gente que tem acomodação lá, tá bom? Por fim, critérios de penalidade para hóspedes por review. Isso daqui não está relacionado a faturamento, mas eu coloquei aqui porque eu achei uma boa ideia. O que é isso? Nós, acomodações, temos que tirar mais de 4.8 para virar Superhost. Mas no momento que eu gravo esse vídeo, os hóspedes não têm uma penalização clara caso eles tenham uma nota de avaliação abaixo de tanto. Eu acho que isso é questão de tempo para acontecer. O Airbnb fazer parecido como o Uber faz com os motoristas, que o Uber também tem uma nota de corte, né? O Airbnb botar uma nota de corte para os hóspedes ou ligar um alerta vermelho ou alguma advertência e falar para os hóspedes: se vocês não melhorarem a nota de vocês, vocês vão ser banidos, vocês não vão poder reservar durante tanto tempo. Eu acho que isso daqui seria muito interessante e daria mais respaldo também, daria mais segurança para nós proprietários ou administradores de acomodações, tá? Então, essas 3 impactariam no faturamento, essa entendo que não impactaria, mas eu também acho que seria uma boa configuração, uma boa atualização pensada em quem? Em nós anfitriões que já estamos na base e por que não também os novos anfitriões, tá certo? Então, com esse flip chart, eu encerro a minha aula de hoje, que eu trouxe aqui para você minha análise, minha crítica, né, o que eu enxerguei por trás dos bastidores, nas entrelinhas dessa nova atualização do Airbnb.
E aí eu quero saber, você concorda? Deixa aqui nos comentários se você já tinha pensado nisso ou se você tem um ponto diferente do meu, tá bom? E eu quero te agradecer por ter ficado até aqui. Isso mostra que você é uma pessoa comprometida. E eu te aguardo no próximo vídeo. Até a próxima.